como já era prevista uma confusão grande na chegada do Flamengo, então antes das 4 da manhã eu já não estava mais em casa, a gente já estava seguindo para o aeroporto. Ontem, quando o jogo terminou e a gente vendo o tamanho do estrago, a gente já imaginava que seria uma madrugada tensa, e foi. Mas é isso, assim, eu estava ouvindo tudo que você estava falando e já são alguns bons anos acompanhando o Flamengo. Já vivi fases muito ruins no Flamengo. Muita gente fala assim, tem torcedor que só descobriu o Flamengo a partir de 2019, que é quando a maré vira e o Flamengo volta a ganhar títulos. E eu estou cobrindo o clube direto desde 2016, fiz algumas coberturas antes de outros títulos antes disso, mas de 2016 para cá, após a Olimpíada do Rio, eu estou 100% dedicada a isso. Já vi situações muito difíceis, já vi anos muito ruins, como aquele ano de 2017, que o Flamengo perde Copa do Brasil, perde Sul-Americana, mas não era o Flamengo com o investimento de hoje, com o elenco de hoje, com o tamanho de hoje. E acho que esse ano de 2023, o que aconteceu na noite de ontem, a gente até falava essa semana aqui, né? O time escolhe Copas. Se escolhe Copas, meu Deus, né? A atuação que a gente viu ontem à noite tá tudo errado. Mas eu acho que o que aconteceu ontem foi um reflexo de um ano que começou com o Vitor Pereira no comando, a saída do Dorival. E aí tem, sim, é que o tempo aconteceu tanta coisa e as coisas são tão intensas no Flamengo que parece até, às vezes, a gente esquece que aquele Mundial de Clubes, que a derrota para o Fluminense no Carioca, parece que foi em outro ano já, porque depois daquilo já aconteceu tanta coisa, soco na cara do Pedro, a chegada do Sampaoli, enfim, mas é tudo no mesmo ano e acho que é um reflexo de um ano com muitas decisões ruins e ontem foi só mais uma consequência desse ano onde vem tudo dando errado. E já já a gente vai falar sobre os acontecimentos, que foi um desembarque bem tenso, viu, André? Então, Monique, a gente está vendo aí um retrospecto do Flamengo nesse ano. Essa temporada, ela é mais do mesmo que vem acontecendo em outras temporadas com essa diretoria. O torcedor do Flamengo sabe o que eu penso da diretoria do Flamengo. Sabe? E o torcedor, no momento que o time tá ganhando, é difícil aceitar a crítica, como eu sempre fiz aqui. Eu sei que é. Porque o time tá ganhando, porque tá tudo certo. Mas essa diretoria é a diretoria mais vencedora da história. Não sei o que lá. Então, chegou num momento que o Flamengo teve, inclusive, torcida de diretor, de dirigente. Torcida pra defender dirigente. Pra vir nas mídias, ficar batendo em jornalista crítico em nome de dirigente. Os dirigentes do Flamengo, cara, desculpa, você torcedor rubro-negro, você que defende, ok, mas sinto te informar, são dirigentes que estão lá para usar o Flamengo como política, como, enfim, na hora de aparecer, adoram, na hora que aparece reforço e tal. Na hora que o bicho começa a pegar... Como é que tem um clube, cara, que o preparador físico dá um soco na cara do centroavante? E ontem ele não entrou, o Pedro. Seria um reflexo do que aconteceu? O assistente, né, Monique? Porque o Sampaoli foi expulso, o assistente explicou e falou, olha, é uma decisão conjunta da comissão técnica e tal. Mas o Pedro, se você chegar pra qualquer pessoa hoje que não viu o jogo, fala, cara, o Flamengo tava ganhando de 1-0, tomou 3-1, e, no final tava tentando, qualquer um vai chegar e falar, colocaram o Pedro, né? O Pedro entrou em campo pra tentar? Não. Inclusive, se a gente lembrar, o Paulo Souza, naquela época, que foi outro treinador que teve problema com o Pedro, que foi aquele outro momento que se falou muito em possível saída do Pedro, que tinha proposta do Palmeiras, antes da chegada do Dorival, foi aquela final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo também precisava ganhar o jogo, e o Pedro ficou no banco e não entrou nenhum minuto. Isso foi alvo de muitas críticas na época, porque morreu com o Pedro no banco num jogo contra o Galo, precisando fazer gol para vencer o título. E ontem a mesma coisa. O Pedro foi titular contra o Cuiabá, mas teve uma atuação ruim. Só que não dá pra gente fazer um recorte de uma atuação ruim do Pedro num momento em que o time inteiro
tá indo mal, né? Então, assim, acho que é até injusto a gente fazer um recorte específico do Pedro no momento em que as coisas não estão dando certo. E eu concordo com você, André, assim, olhando para esse trabalho feito desde 2019, né, já é o segundo ciclo dessa gestão do Landim. É claro que tem pontos para a gente elogiar em termos de quanto cada vez mais o Flamengo se organiza financeiramente, o Flamengo consegue fazer boas vendas, segue conseguindo fazer bons negócios no mercado, tanto em termos de contratação de jogadores quanto de vendas, né? Agora o Flamengo acaba de embolsar mais 30 milhões de reais, reflexo de vendas que fez ao longo desse ciclo do Vinícius, volante, e também do Natan, que foi para o Red Bull Bragantino e está saindo, e o Flamengo vai ganhar dinheiro. Então, assim, o Flamengo conseguiu vender alguns nomes relevantes, Lázaro, agora o Matheus França, numa venda muito boa. Então, tem pontos positivos. Mas a verdade é que, em relação à gestão do futebol, foram ciclos muito complicados, inclusive os ciclos em que o Flamengo ganhou títulos. Não teve nenhum ciclo que o Flamengo começou com um treinador convicto e terminou aquele ano com aquele treinador ganhando títulos. O Flamengo deu a sorte de fazer algumas escolhas para apagar incêndios no caminho, escolhas que deram certo, porque os treinadores encaixaram ali rapidamente, mas também porque é um elenco muito talentoso. São caras que não gostam de perder, são caras que fazem a sua parte para tentar sair daquela situação. Então, assim, foi muito assim com o Dorival quando chegou, deu um match, né, do Dorival dar certo, já conhecer aquele ambiente, porque já tinha trabalhado com Bandeira de Melo no Flamengo e casar com a vontade dos jogadores, e deu certo assim com o Rogério Ceni, eventualmente, quando veio também para apagar um incêndio, e é isso, assim, o próprio Jorge Jesus, naquela época, todo mundo considerava como uma aposta. Ninguém podia cravar 100% que o Jesus ia dar certo. Então, eu acho que, assim, tem pontos positivos, acho que mais especialmente na parte administrativa, de arrecadação, de vendas, contratações. O Flamengo hoje tem um elenco fortíssimo e é um clube que cada vez mais vai arrecadando e se distanciando nesse sentido de outros clubes no Brasil, mas o ambiente do futebol nunca foi um ambiente tranquilo. Não foi tranquilo quando o Flamengo ganhou a Libertadores em 2019, não era um ambiente tranquilo naquele brasileiro do Rogério Ceni. Ano passado a gente não precisa nem falar. E esse ano pode ser que o Flamengo ainda ganhe um título, tá? Assim, abriu uma vantagem boa contra o Grêmio na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer na noite da quarta-feira que vem no Maracanã. Pode ser que ainda ganhe um título, mas aí, mais uma vez, não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente controlado, é um ambiente cheio de problemas, e os problemas cada vez estão mais escancarados aí para todo mundo. Eu acho que, assim, a gente tá vendo o tamanho do Flamengo de fato, inclusive financeiramente e tal. Eu acho que o Flamengo merecia uma administração mais profissional. Eu acho que o Flamengo merecia uma administração mais profissional. Desculpa, assim, o termo, mas quem tá lá é fanfarrão. Quem tá falando sou eu. É a minha opinião. É fanfarrão.